a palavra de Deus diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Pode se sentar. O que eu venho para dizer a vocês é que para Deus nada é impossível. Nada. Absolutamente nada. Eu sei que todos, ou pelo menos a maioria, já ouviu isso, mas essa frase ainda não fez sentido em sua vida. E isso só vai fazer sentido na sua vida quando você, de fato, se render a Ele, de verdade, de todo o seu coração, se render a Ele. Bem, vou contar um pouco da minha história, mas para que vocês entendam, eu tenho 28 anos, comecei na igreja por volta dos 5, 6 anos de idade, mas só me converti, de fato, com 21 anos, ou seja, mais de 10 anos na igreja, só fui me converter depois, né? Então, o que acontece? No período, na minha idade, que eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, aconteceram 3 coisas bem impactantes. Primeiro, a minha família, ela traz coisas, marcas, e muitas delas marcas ruins. Aconteceram coisas boas, aconteceram, mas as coisas ruins são tantas que sobressaíram as coisas ruins, ou seja, drogas, ciúmes, brigas, tragédias. Isso vem acompanhando a minha família e me marcou também. Me marcou em que sentido? Quando eu tinha 6 anos, uma primeira perda que aconteceu foi a questão que meu pai, ele saiu de casa. Ele saiu de casa e a figura de um pai para uma criança é a figura do protetor, do pai zeloso, né? Então, do herói, né? Então, eu vendo meu pai sair de casa, então foi uma perda para mim, para uma criança de 5 anos. Segundo fato, que também marcou muito, foi a questão de que eu fui abusada sexualmente, aos 6 anos, por um familiar. Eu fui abusada e o terceiro ponto é que nesse mesmo período também minha mãe começou a ir na igreja. Só que o que acontece? O abuso não só acontece só físico, mas acontece aqui, porque destrói a inocência da criança. O meu mundo era cor-de-rosa, princesas. Depois desse fato, ele ficou cinza, né, nublado. Então, e isso modificou na minha mente, porque daí por diante eu já comecei a ver as coisas com maldade. A maldade já se instalou na minha mente. Então, mas mesmo assim, minha mãe estava indo na igreja, eu comecei a ir à igreja com ela acompanhando. Mas não tinha um vínculo, acompanhava. Chegou na adolescência, não tinha nenhum compromisso com Deus. Né? Entrei e saí da igreja várias vezes e não tinha compromisso com Deus. E isso, nesse período em que eu não tive um encontro com Deus, eu me envolvi com pessoas que só me fizeram machucar. Eu me envolvi com pessoas que só me fizeram machucar em relacionamentos frustrados. Eu era uma pessoa depressiva, né, por conta de toda essa carreira trágica na minha vida, na minha família. Eu fui uma pessoa depressiva, né, era atormentada por demônios, porque ouvia vozes, via vultos, isso dentro da igreja, tá? Mas se naquela época alguém me perguntasse, Jéssica, você está bem? Eu falei assim, estou bem, estou bem. Eu não tinha coragem de dizer, né,
Por dentro estava tudo ruim, mas eu queria aparentar de que estava tudo bem. E assim seguiu. Então, deprimida, né, em relacionamentos frustrados. E eu deparei, pensei assim, poxa, a minha família, eu não tinha nenhuma representação de família bem-sucedida na minha família. Todos fracassaram. Minha avó teve um relacionamento fracassado com uma família fracassada. Meus pais, meus tios. Eu falei assim, gente, o que resta para mim é isso. Não vou ser feliz nunca. E eu me questionava a Deus. Eu falei assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo? O que eu fiz para o Senhor? Porque eu sofri muito. Nós sofremos muito. Necessidade financeira por conta... Meu pai saiu, ele era o provedor principal. Então, eu sofri muito. E nós passamos por muitas situações difíceis. Mas, mesmo assim, eu entrava e saía da igreja, sentava no banco, como vocês estão sentados, olhando para o pastor, para quem está pregando, mas a palavra entrava no ouvido e saía pelo outro. Eu não tinha compromisso. Não tinha. Eu ia obrigada. Eu era obrigada porque minha mãe fazia de tudo para ir. Então eu pensei assim, poxa, a situação era tão difícil, era tão oprimida por demônios, que era nítido a voz dizendo assim, se mata, acaba logo com isso. Assim você vai você vai tirar esse peso das costas da sua mãe, olha só, de todos ao redor, se mata, isso dentro da igreja. E eu planejei a minha própria morte por 2 ou 3 vezes. Uma eu fiquei olhando para o tráfego, né? Falava assim, o próximo carro eu vou me jogar. O próximo eu vou. O próximo eu vou, mas não tive coragem. Não tive coragem por quê? Porque alguém já orava por mim, que foi a minha mãe. Ela não sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas ela orava por mim. E ela orava por mim e na manifestação da fé dela, ela olhava para mim e dizia, você vai ser uma mulher de Deus. Você vai ser uma mulher de Deus. Então, se hoje eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus e fruto de oração. Oração da minha mãe. Aliás, ela ora por mim até hoje. No papel, no pedido de oração, pedido pela família, tem todos os nomes da família, adivinha quem está no topo? Eu, seguido do meu esposo, entendeu? Então, até hoje ela ora pela gente. Então, não desista do seu familiar. Por mais impossível, aparentemente que seja, mas não desista. Então, eu caminhei e estava no fundo do poço e mesmo assim ainda não me rendi. Mas eu estava há mais de 10 anos aprisionada ao pecado, porque sim, eu fui vítima de alguém do mal, mas eu cometi erros, muitos, ao me relacionar com pessoas que não deveria, a fazer práticas que desagradavam a Deus, viciada em pornografia. Então, quando eu me deparei com uma palavra que está em, se eu não me engano, Apocalipse 3, Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês têm noção do que é isso?
Vocês têm noção do que é essa palavra? Então, isso mostra que tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Eu estava dentro da igreja com a aparência de que estava tudo bem e não estava. E talvez alguém aqui esteja na mesma situação, ou alguém que esteja me assistindo esteja na mesma situação. Então, Deus está falando aqui que está a ponto de vomitar-te. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Seríssimo. Quando eu me deparei nisso, eu percebi que eu estava no fundo do poço, e eu ouvi uma frase, no fundo do poço de salto alto. Eu estava no fundo do poço de salto alto. Tá? Eu não queria reconhecer que eu precisava de ajuda. Orgulhosa. Eu era orgulhosa. Soberba, orgulhosa. Eu sequer reconhecia que precisava de ajuda. Mas mediante a essa palavra, e mediante a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanta agonia, porque em resumo era depressiva, tinha problemas de saúde, orgulhosa, ou seja, tudo de ruim. E mediante a tanta dor, e depois de tantos anos na igreja, porque eu não orava, eu tinha um script de oração, né? Há pessoas que não oram com sinceridade, ela tem um script. Oração não é isso. Oração é você ser sincero com Deus. Então, depois disso tudo, depois de anos, eu fiz a minha primeira oração. Sincera. Foi tanta dor, tanto sofrimento, porque eu não consegui formular uma frase nessa oração. A minha oração se resumiu em um único nome, Jesus, seguido de muito choro. Muito choro. Eu falei, Jesus, Jesus, Jesus. E chorava. As minhas lágrimas, elas expressavam tudo que eu estava sentindo durante esses anos todos, sabe? Durante esses anos todos. Então eu me ajoelhei e falei assim, Jesus. E ali, naquele momento, eu fiquei uns 20 minutos chorando e falando só Jesus, só conseguia falar isso. Eu sentia assim, um peso saindo de mim, um peso. Eu senti que ali era o início da minha cura. Era o início da minha cura. Então eu fiquei tão feliz, eu falei assim, poxa, caramba, eu quero mais. Quero mais. Então, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. E através desses frutos, né, que foi citado, o amor, a paz, era tudo que eu não tinha. Era tudo que eu não tinha. Não tinha nada disso. Então eu falei assim, poxa, eu quero isso, eu quero isso. Então, eu busquei a Deus, e ali, em 1 João 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu me deparei com isso, eu segui a cartilha, segui certinho a cartilha. E confessei a Deus, mesmo sabendo que Deus já sabe, né, de tudo, eu confessei a Deus, porque naquilo que a gente confessa, a gente fala, e aquilo ali fala assim, poxa, eu fiz isso, e aí a gente fica envergonhada, só de falar, a gente se envergonha.
das nossas atitudes, né? Então, eu não só confessei a Jesus, como eu confessei a pessoa próxima a mim, que, no caso, a minha mãe. Eu falei assim, mãe, está acontecendo, eu fiz isso. Eu queria o Espírito Santo e estava disposta a fazer tudo por isso. Estava disposta, eu estava focada nisso, eu estava disposta nisso, estava disposta. Então, eu confessei a Deus e confessei a minha mãe, no caso, né, seria ela. Eu falei, mãe, é isso. E foi maravilhoso porque o diabo ali, ele já não poderia mais me acusar. Eu já tinha confessado, entendeu? Eu já tinha confessado. Então, confessei ali a minha mãe, confessei meus erros, o que eu tinha feito. E buscava Jesus. Mas Deus falou assim, olha, está faltando uma coisa aí. Crucial, o perdão. Aí eu falei assim, puxa. Mas eu estava tão focada que faria de tudo para ter isso. Eu sofri tanto, eu queria ter os frutos do Espírito. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Então, como eu tenho dificuldade de memorização, eu começo a escrever tudo o que vem à minha mente, eu escrevo. Então, eu escrevi no papel, listei nome das pessoas que no decorrer da minha vida me machucaram. E eu fui listando e orando por cada uma delas. E orando. Seguindo realmente o que Deus manda, né? Então eu fui falando, meu Deus, visita essa pessoa, meu Deus. E aí eu abro um parêntese que há pessoas que dizem que têm dificuldade em perdoar. O perdão, irmãos, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Porque pelo meu coração, eu não perdoaria. Mas como eu sabia que para isso era necessário perdoar para alcançar, eu falei assim, Deus, o meu coração, ele clama, ele grita, ele berra, não perdoa porque ele te humilhou, ela te humilhou, ele abusou de você, você era uma criança, não perdoa. Eu falei assim, não, mas o meu coração diz não, mas a tua palavra diz que eu tenho que perdoar, então eu perdoo, então abençoa a vida dele, abençoa a vida dele, abençoa a vida dele, abençoa a vida daquelas pessoas, e fui falando, citando nome por nome, nome por nome. E quando eu me deparava com alguém que me machucou muito, aí eu apresentava algum tipo de argumento para Deus. Eu falei assim, Deus, mas espera aí, isso foi demais. Ela me machucou muito. E aí Deus contra-argumenta. E você, esses anos todos, que entrou e saiu da igreja sendo hipócrita, você não me machucou? Você não me machucou? Você não desonrou meu nome quando entrou em sites pornográficos, estando dentro da igreja? E você? E aí eu cheguei à conclusão de que eu era pior do que aquela pessoa que me machucou. Mas sabe por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Quando você se derrama nos pés dele, ele te mostra tudo que você tem feito e você se sente envergonhado daquilo. Então, como não obedecer à palavra de Deus? Como não? Então, e assim eu fui. Eu falei assim, então tá bom, então eu perdoo. O coração não pode não gritar, mas eu perdoo. E quando eu tiver uma chance de estar com ela, eu vou abraçar, eu vou pedir perdão, eu vou abraçar. Então é uma questão de decisão, o perdão. O perdão é uma questão de decisão, não de sentimento. Tá? É uma questão de decisão.
Então, quando eu fui seguir a cartilha, né, a palavra de Deus, e eu lembro que foi numa quarta-feira, eu não lembro o dia, mas uma quarta-feira de manhã, eu me preparei. Sabe quando você se prepara para uma festa? Você se arruma toda. Eu estava na expectativa de encontrar Jesus naquele dia. Eu estava esperançosa de encontrá-lo. Então eu coloquei a minha melhor roupa, né, as minhas condições. Eu lembro que eu não tinha dinheiro de passagem para ir na igreja. Então eu fui andando, era trajeto acho que era de 30 a 40 minutos andando, e eu fui andando na igreja. Cheguei assim suada, esbaforida. Mas quando eu cheguei na igreja, comecei a orar, e eu falei assim: meu Deus, ó Senhor, eu preciso de Ti. Quando eu busquei a Deus, Deus me honrou. E eu tive a certeza que o Espírito Santo foi ali derramado sobre mim. Eu tive a certeza. E eu busquei a Deus, e o Espírito Santo foi derramado sobre mim, e eu comecei a falar em línguas, sabe? Eu até estranhei, eu falei assim: que isso? Eu fiquei meio confusa assim: meu Deus, será que é? Será que não é? Eu fiquei confusa, mas aí, porque o diabo ele tenta até o último instante colocar dúvida, sabe? Mas aí Deus contra-argumenta: você não me buscou de todo o seu coração, você não foi, não seguiu certinho, então, você não pediu, tá aí. Então eu saí dali, sabe, voltei andando para casa. Assim, maravilhada, leve, parece que eu estava andando nas nuvens, e a minha vontade foi de falar de Jesus para todas as pessoas que eu visse na rua, de abraçar, que é um sentimento assim, é mais que um sentimento, né? Não é um sentimento, somente um sentimento, mas é a certeza, sabe? É a certeza, a paz, aquilo que eu não tive durante boa parte da minha vida, que foi paz, eu tive naquele momento, com o derramamento do Espírito Santo. E quando eu falei para Deus que quando a oportunidade que eu tivesse de eu encontrar uma das pessoas que me machucou, eu abraçaria, foi isso que eu fiz. Eu lembro que foi um familiar meu, eu abracei ele e falei de Jesus para ele, entendeu? Então, eu queria, depois quando o Espírito Santo desceu sobre mim, a minha vontade, um dos frutos que logo se manifestou foi o amor. E aí eu abro outro parênteses aqui, e aí nesse caso é para todas as pessoas que dizem crer em Deus, que dizem ser cristão, que dizem ser ter o Espírito Santo, que se você diz que é de Deus, mas não se importa com as pessoas, com o teu próximo, e eu digo, quando eu digo que não se importam, não é questão de fazer assim caridade, né? É claro que a caridade faz parte, aliás, fazer caridade ao ser humano é um dever de todos nós, de todo ser humano, entendeu? Mas há pessoas que não precisam financeiramente de nada, já tem tudo, mas não tem Deus. Então, se você não sente prazer em falar de Jesus para uma pessoa, você que se diz cristão, não tem prazer em falar de Jesus para o próximo, não se importa, então é bom que você reveja seu conceito de cristão, assim, uma forma de caráter emergencial, porque o maior mandamento que Deus deixou é amar Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amor, mas em relação ao teu próximo. Então, se você, para se sentir motivado, tem que estar sempre alguém falando: olha, você tem que falar de Jesus, olha, você tem que evangelizar, você tem que falar de Jesus, sem que parta de você não se sinta incomodado.
Você que se diz ter o Espírito Santo, mas não sente ouvir do Espírito Santo. Olha, fala com ela. Fala com ela. Olha, fala com ela. Então, é bom que você reveja o seu conceito de cristão, tá? Porque foi um dos primeiros frutos, é o amor. É o amor para com as outras pessoas. Então, gente, com o derramamento do Espírito Santo, ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque se outrora eu lamentava devido aos problemas, hoje, porque o fato de a gente ter Deus, de a gente ter o Espírito Santo, isso não quer dizer que os problemas terminem, que a gente vive no mar de rosa. Pelo contrário. Mas a diferença é que, diante do problema, quem é nascido de Deus, há uma diferença. O nascido de Deus, ele vê o problema como uma oportunidade de manifestar a sua fé. Porque se você lê a palavra, aqui está todas as ferramentas para você usar. Para você usar. Então, quando você vê um problema, ao invés de você se lamentar, murmurar, né, entrar em depressão, ó vida, ó céus, você vai clamar a Deus, entendeu? Você vai clamar a Deus. Essa é a diferença, entendeu? Essa é a diferença. Porque, como está escrito lá na palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que o Espírito Santo faz com a gente é uma forma assim, é algo extraordinário. Mas isso só vai acontecer quando você, de fato, de verdade, se render a Ele. De fato, de verdade. Entendeu? Um exemplo, no caso de manifestação de fé, é que em relação ao meu casamento. Eu estava seguia com Deus, mas havia uma necessidade de formar uma família. Porque até então, né, esse era a minha motivação, né, no caso. Não tinha família, não tinha quem espelhar. Então, mas o medo de errar com Deus, eu falei assim, Deus, eu não quero tomar a decisão. Como o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, então sabe quem vai ser meu marido. Então, eu oro por ele, onde ele estiver. Entendeu? Havia uma necessidade, mas a certeza que há em mim, que o Espírito Santo em mim, me fez agir a fé dessa forma. Eu já orava para o meu esposo, sem mesmo nem tê-lo conhecido, entendeu? Isso é fé, gente. Isso é fé. Então, hoje, graças a Deus, Deus me curou. Deus me transformou. Deus me curou, Deus me transformou. E maior do que as bênçãos que a gente tem conquistado financeiramente, família, né, que abaixo de Deus é a coisa mais importante, a família, é o poder olhar para trás. Eu posso olhar nos olhos dessas pessoas e não me causar dor. Não me causa dor. Não me causa mais dor. Eu olho para o meu passado, eu olho por tudo que aconteceu e não me causa dor mais. Não me causa, sabe? E um dos frutos que graças a Deus gerou em mim foi o que está em Lucas 8,15, sobre a parábola da semeadura, que é quando a palavra caiu numa boa terra, ela deu fruto, e fruto com perseverança. E a perseverança está em quê? A perseverança está na palavra de Deus. Entendeu? Eu quero poder chegar no fim e falar assim, poxa, falar igual Paulo, né? Combati o bom combate,
né? Guardei a fé, combati, né? Exatamente. Então, é isso. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas, entendeu? Então é isso. É isso que eu tenho para dizer, que Deus é maravilhoso. E isso só acontece se de fato você se render a Ele, de fato e de verdade. Deixar o orgulho de lado. A nossa posição diante da igreja, diante das pessoas, não vai nos salvar, tá? O que vai nos salvar é a nossa perseverança em Deus, em guardar os mandamentos, em guardar a palavra de Deus, né? Do que adianta você ter tudo e perder a salvação? Esse é o maior milagre que Deus pôde fazer na minha vida, tá? Então, é isso. Deus abençoe.